interagir com a população, essa audiência pública ela está sendo realizada em caráter interativo, com a possibilidade de a população participar. Essa participação pode ser aí através do portal de cidadania, né, www.senado.leg/Senado, cidadania, do Alô Senado, do número 0800 61 22 11. E queremos também registrar aqui a presença da Cassimira e da Fabiane, que são oficiais da proteção do Fundo de Nações Unidas para a Infância. E dando continuidade ao nosso trabalho, nós vamos agora ouvir a companheira Larissa Amorim Bosch, diretora de programas da Secretaria de Políticas de Ações Afirmativas. Mas antes da Larissa falar, eu só queria, eu ia centralizar minha pergunta aqui ao Cláudio, para ver a situação socioeconômica dessa população, mas os dados já mostram em si. Mas eu queria ajudar o relator, o senador Lindenberg, que eu participei de algumas audiências lá na Comissão de Direitos Humanos, e ali eu vi alguns dados que não foram questionados, dados de alguns órgãos, que é importante depois ver com o senador Paulo Paim, que isso pode vir a descaracterizar um pouco o que falou o jornal. Portanto, eu só queria dar isso como dado informativo. Larissa. Obrigada. Boa noite a todas, boa noite a todos. Trago aqui a saudação da ministra Nilma Lino Gomes e o compromisso da CEPIR de colaborar com essa CPI e com todas as iniciativas que pretendem colaborar para a preservação da vida da juventude brasileira. Essa CPI, para a gente, é muito importante porque ela colabora com os esforços que o governo brasileiro já tem desenvolvido para identificar esse problema e superá-lo. Né? Temos aí anos de violência contra a juventude e que agora nós começamos, né, o governo brasileiro, o Estado começa a fazer esse enfrentamento. Né? A CEPIR, pode passar. A CEPIR, ela tem origem nas lutas do movimento negro contra o racismo e as desigualdades e tem como marco a Conferência de Durban, que foi uma conferência da ONU sobre o racismo e a xenofobia. A CEPIR, ela trabalha para a promoção da igualdade racial e a superação do racismo. E ela foi lançada em março de 2003. Pode passar. A atual gestão tem como prioridades a juventude negra, as ações afirmativas, os povos e comunidades tradicionais e a internacionalização das políticas, né, de promoção da igualdade racial. Pode passar. A missão da CEPIR é promover e articular políticas de igualdade racial e superação do racismo para a consolidação de uma sociedade democrática. Nós acreditamos que o Brasil ele só pode se desenvolver, e ele só desenvolveu até aqui, graças à contribuição da população negra. E sem essa população é impossível pensar um futuro para esse país. Então, nesse sentido, a visão de futuro da CEPIR, ela tem a ver, ela busca, né, nós buscamos que a CEPIR seja reconhecida nacional e internacionalmente como uma referência de políticas para a promoção de uma sociedade justa, igualitária e sem racismo. Pode passar. A partir de diferentes estudos, nós chegamos a algumas reflexões, algumas conclusões. A primeira delas é que o racismo é um sistema de poder que organiza todas as relações e estrutura as desigualdades no Brasil. Então, as desigualdades brasileiras, elas não são basicamente sociais. As desigualdades brasileiras, inclusive a desigualdade social e econômica, ela é fundamentada, ela é estruturada no racismo. E o racismo, como ideologia, ele desumaniza, ele descaracteriza o sujeito enquanto pessoa humana. Né? E numa sociedade racialmente hierarquizada, o racismo determina a forma como vamos viver, nascer e morrer. Pode passar. Eu trago aí a perspectiva das leis de cotas, que foi um resultado positivo das lutas dos movimentos negros, para o qual a CEPIR tem trabalhado para a sua implementação e tem trazido, e é uma política que pode trazer uma diferença na construção da democracia no país. Pode passar. Então, o Plano Juventude Viva.
O Plano Juventude Viva é o plano de prevenção à violência contra a juventude negra. Este plano ele surgiu em 2011 e ele é coordenado pela CEPIR e pela Secretaria Nacional de Juventude. Nós partimos da perspectiva que a violência contra a juventude negra se caracteriza como ação ou omissão, pretendida ou não, capaz de gerar lesão física ou sofrimento psíquico, pontual ou sistêmico, que em curto, médio ou longo prazo possa comprometer a trajetória de vida de um sujeito ou retirar a vida desse jovem negro, ampliando assim o risco de eliminação física e simbólica do povo negro. Se uma política universal ela não alcança a população negra, ela não é universal. Temos trabalhado a perspectiva de que todas as políticas públicas precisam ter na sua centralidade a perspectiva racial, porque a população negra brasileira ela é 52,9% do povo desse país. Pode passar. Hoje no Brasil, 5 jovens negros são assassinados a cada 2 horas. Ou seja, dá uma média de 60 jovens por dia. É como se caíssem 2 aviões lotados de jovens, e a maioria desses jovens são negros. Pode passar. Paralelo a isso, em 2013, a cada dia, 6 policiais civis foram... a cada dia, 6 civis foram mortos por policiais. Então, a gente tem aí um mito de que os policiais estão sendo mortos, tem uma violência contra a polícia. Sim, há policiais morrendo, mas o número de pessoas sendo mortas pelas mãos das forças policiais, ele é maior do que o número de pessoas, o número de policiais que estão sendo vitimados. Né? Então, comparando aí os dados do Brasil e dos Estados Unidos, né, 490 policiais tiveram mortes violentas no ano de 2013. Nos últimos 5 anos, a soma de 1.770 policiais vitimados. No mesmo período, a polícia brasileira matou equivalente ao que os policiais americanos mataram em 30 anos. Então, em 5 anos, a polícia brasileira mata mais do que a polícia norte-americana em 30 anos. Esses dados são da Secretaria, são do Anuário da Segurança Pública. Pode passar. São 2 jovens negros assassinados por hora no Brasil. Pode passar. Confirmando essa reflexão, os dados sobre o extermínio de jovens no Brasil, esses dados apontam que a maioria dos jovens assassinados são negros em todos os estados, em praticamente todos os estados. Né? E a desigualdade, a diferença entre a quantidade de jovens brancos e a quantidade de jovens negros assassinados é muito alta. Né? Todos os estados brasileiros, inclusive o Piauí, que tem ali os dados menos graves, tem dados de violência superiores aos dados de países em contexto de guerra, o que significa que essa situação ela não é mais aceitável. Né? Se o Estado brasileiro, se nós, das instituições públicas, tivéssemos conseguido escutar o que os MCs das periferias brasileiras cantaram nas décadas de 80 e 90, anos 2000, talvez a gente já tivesse conseguido entender a gravidade e a urgência desse problema, que atinge principalmente as periferias brasileiras. Pode passar. O racismo é o principal determinante da morte dos jovens no Brasil. Esses dados evidenciam isso. A violência no Brasil ela é um problema multicausal, mas o racismo é o determinante principal da ocorrência dessas mortes e precisa ser identificado e tratado com a complexidade e a gravidade que exige. Pode passar. Então, aí a gente vê nas abordagens policiais e em diversas cenas de violência que o adolescente negro, ele não é tratado como adolescente ou como jovem, ele é tratado como um marginal. E esse estigma legitima a autorização de matar e de prender. Então, nesse sentido, a redução da maioridade penal é uma proposta que vai contra todas as
as iniciativas de promoção dos direitos humanos e de construção da democracia, porque o Estado brasileiro está ainda no processo inicial de construção, de garantia dos direitos dessa população. Então, nós não podemos parar um sistema socioeducativo, não podemos parar de investir nos sinais antes de concluir a efetivação desse investimento. Nós ainda não conseguimos colocar esse sistema socioeducativo para funcionar na sua plenitude. E aí vamos tentar reduzir a idade penal agora, isso vai provocar uma maior criminalização da juventude negra e um maior aprisionamento dessa juventude, né? Além de que essa proposta pode ocasionar também um grande gargalo nas instituições que já estão aí sobrecarregadas para cuidar dessa temática. Outro ponto importante a dizer nesse momento é que, além de garantir os direitos das crianças, dos adolescentes e dos jovens no Brasil, nós precisamos aprimorar nossa política sobre drogas para que esses adolescentes e jovens possam ter aí a possibilidade de exercício da sua cidadania de uma forma ainda mais completa. Pode passar. Então, como eu já disse, a população brasileira hoje, 52,9% dessa população é composta por pessoas negras. E 58% dos jovens brasileiros se autodeclaram negros, né? Essa grande autodeclaração da juventude, nós levantamos a hipótese que ela tem a ver com os resultados positivos da Lei 10.639, que impõe aí o ensino da história e da cultura afro-brasileira nas escolas. À medida que você tem a possibilidade de conhecer a sua história, a sua cultura de uma forma positiva, você tem mais possibilidade de se autodeclarar, de se reconhecer pertencente dessa raça. Pode passar. Então, a violência é um dos problemas que mais preocupa a juventude brasileira, né? A cada 4 jovens, já teve a experiência de perder um parente, um amigo, um vizinho, uma pessoa próxima, né? Então, assim, mais da metade dessa juventude está aí perdendo pessoas. E essa experiência da morte, tanto matar quanto presenciar uma morte ou perder um parente, isso gera impactos físicos, psicológicos, não só na pessoa na família de quem morre, mas também na pessoa que mata. Então, no Brasil, hoje, a gente tem um baixíssimo índice de investigação dos homicídios e a gente precisa investigar mais os homicídios e também possibilitar aí um conjunto de políticas de proteção e cuidado das pessoas que sobrevivem a essa violência. Pode passar. Então, como eu já havia dito, a maior parte das vítimas dos homicídios em 2012 e 2013 eram jovens negros, né? Os dados que eu trago aqui são do DataSUS e eles apontam que 93,4% das vítimas de homicídios em 2012 eram jovens negros, né? Então, geralmente, jovens negros do sexo masculino, moradores das periferias. Então, assim, esse dado vai demonstrando como o racismo é determinante da ocorrência dessas mortes. Pode passar. Vale ressaltar também que, mesmo entre os policiais mortos, o número de policiais negros mortos ele é também muito grande. Esse dado aí, esse mapa traz para a gente as taxas de homicídios nos estados, né? Em todos os estados brasileiros, a gente tem aí uma taxa de homicídios muito maior do que o permitido. Então, assim, nenhum estado brasileiro está confortável em relação a essa situação da violência. Pode passar. Então, o risco por estado, a gente classificando assim, há estados que estão um pouco mais, a situação de violência está um pouco mais grave, todos estão graves, mas alguns, como Pernambuco, Alagoas, Espírito Santo e o próprio DF, têm aí índices de assassinatos de jovens negros muito maiores que os índices dos assassinatos de jovens brancos. Então, a chance do jovem negro ser assassinado é muito maior do que a chance de um jovem branco ser assassinado. Então, por isso, muitas vezes, as mães de adolescentes negros, elas se preocupam muito quando seu filho sai para a escola, se ele vai voltar no fim do dia. Porque pode ser que ele não volte e pode ser que ele volte tendo vivido algum tipo de violência nesse percurso entre a casa e a escola. Pode passar.
Então, esse dado também é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e ele traz um dado muito importante, assim, uma reflexão muito importante, que no sistema prisional adulto, a maior parcela das pessoas que estão presas 49% por causa de crimes patrimoniais, 26% por causa de crimes relacionados a drogas e 12% apenas por homicídios. Então, esse dado ele é muito parecido com o do sistema socioeducativo, muito parecido com o do sistema socioeducativo e demonstra que nós estamos muito mais preocupados, enquanto Estado, em defender o patrimônio do que cuidar da vida, do que salvar a vida. A gente tem muito mais ações, a gente é muito mais eficiente em cuidar do patrimônio, né, dos bens materiais, do que em preservar e defender a vida das pessoas, né? Aí os dados aí um pouquinho acima demonstram também que a maior parte das pessoas presas e encarceradas e mortas são jovens negros. Pode passar. Esse dado também, para a gente pensar um pouco, é em relação aos dados que a gente tem dos policiais que foram mortos em 2012. A maior parte dos policiais assassinados, eles foram mortos no seu horário de folga, né? Isso, alguns estados a gente não tem dado, mas a maioria dos estados onde a gente tem dado, a maioria dos homicídios de policiais ocorre no horário de folga, o que nos leva a refletir sobre a real importância do porte de arma fora do horário do trabalho e também da possibilidade de envolvimento com milícias ou outras formas de organização criminosa. Pode passar. Pode passar, que esse aí também a gente já... Então, prevenir a violência contra a juventude negra implica em reconhecer os jovens negros como sujeitos de direitos, né, e desconstruir uma série de estereótipos que estão aí postos contra essa juventude. Significa identificar formas invisibilizadas e naturalizadas de violência e operar articuladamente para a sua desconstrução. Muitas vezes as instituições estão aí reproduzindo uma série de violências sem se dar conta, sem nomear que determinado tipo de tratamento ou omissão é violência. Então, um dos passos para a prevenção à violência é essa desconstrução. Outra coisa importante é gerar condições subjetivas e objetivas para ampliar os campos de possibilidades dos jovens negros, incidir de forma afirmativa na trajetória de vida desses jovens. Então, nesse ponto, eu volto mais uma vez. Nós precisamos investir em esporte, em cultura, em lazer, na arte, no trabalho, na profissionalização desses jovens. Precisamos qualificar o sistema socioeducativo, porque se o sistema socioeducativo funcionasse como pontos de cultura, por exemplo, se ao entrar no sistema socioeducativo o adolescente tivesse acesso a uma gama de possibilidades que estão previstas no SINASE e no ECA, a possibilidade de recuperação seria ainda muito maior, né? Então, assim, hoje o sistema socioeducativo, comparando com o sistema prisional adulto, ele é muito mais eficaz, eficiente, né? E aí, se ele recebesse o aporte de recursos adequado, ele poderia dar um salto de qualidade no trabalho que já vem sendo desenvolvido, né? Então, colaborar para que os sujeitos negros possam experienciar a condição juvenil, né, com pleno bem-estar físico, mental e social, seja qual for o seu sexo, a sua orientação sexual e sua origem social, né? A questão de gênero, ela implica muito também nas formas como esses jovens vão morrer. As mulheres jovens também estão sendo assassinadas, porém em número menor, mas o processo em que essas mulheres são assassinadas, ele envolve um requinte de tortura e crueldade muito grande, né? Muitas vezes envolve uma série de violências físicas, psicológicas e até sexuais que precedem essa morte. Então, assim, é preciso também pensar nas especificidades. Os jovens LGBTs também têm sido assassinados, né? E aí essa violência homofóbica também precisa ser vista de uma forma bastante atenta. Pode passar. Para organizar a nossa ação, então, a gente vai reconhecer o racismo como determinante de saúde, determinante dessas mortes e determinante do funcionamento de diversas instituições. Vamos reconhecer tanto o racismo quanto os padrões de heteronormatividade atuando articulados para configurar essas mortes, né? E aí também pensar que
inadmissível discutir a questão da violência, da saúde, da segurança pública e a própria democracia sem perceber o quanto as relações raciais, as relações de gênero e o recorte geracional impactam nessa construção. Pode passar. Então, nesse sentido, considerando todo esse conteúdo que nós vemos trabalhando aí desde 2011, o Plano Juventude Viva ele tem como objetivo reduzir a vulnerabilidade de jovens negros à violência e prevenir a ocorrência de homicídios. Ele opera como uma metodologia, uma estratégia de mobilização e organização da gestão pública e da sociedade civil. E com foco em 142 municípios que apresentam 70% dos homicídios dos jovens negros. Pode passar. Então, o plano, ele luta pela vida dos jovens negros, né, e busca contribuir cotidianamente para garantir a ampliação dos direitos dessa juventude, num esforço articulado de colocar em conjunto a atuação de diversos ministérios e da sociedade civil. Pode passar. Então, é isso. A articulação desses esforços vai não só no nível ministerial, que é uma das atuações do Juventude Viva, mas também na articulação interfederativa. Então, o plano convoca estados, municípios, para poder dialogar e trabalhar conjuntamente, além da sociedade civil e de outros poderes, além do executivo. Pode passar. O plano, ele tem 4 eixos, na verdade, a gente está chamando esses 4 eixos de 4 diretrizes de atuação, que é a desconstrução da cultura de violência, a inclusão, oportunidade e garantia de direitos, a transformação dos territórios e o aperfeiçoamento institucional. E ele envolve 11 ministérios nesse esforço de tentar garantir que as políticas públicas adequadas cheguem nesses territórios onde há maior vulnerabilidade da juventude. Pode passar. Já falei das diretrizes, pode passar. Então, de 2011, o plano começou a ser pensado em 2011, ele vai para a rua em 2012, e aí de lá para cá a gente tem alguns avanços importantes. E o principal deles é o reconhecimento do tema da violência contra a juventude negra como prioridade na agenda política nacional. Não há mais como negar a importância e a urgência de se enfrentar esse fenômeno do assassinato de jovens negros. E em muitos estados, em muitos municípios, a gente tem ido acompanhar atividades, conversar com as comunidades, estar em relação com a sociedade civil, as pessoas têm dito o seguinte, que o que está acontecendo não é um assassinato de jovens, é um processo de extermínio, porque as mortes são muito violentas. Geralmente, esses jovens estão sendo assassinados aí com 4, 5, 6 tiros. Então, assim, tem um caráter de tentativa de eliminação brutal. Então, assim, é um dado que a gente chama a atenção, Mas aí, pensando entre os avanços do plano, a gente tem aí a construção de uma campanha de prevenção à violência, a articulação de diferentes poderes, e a atuação conjunta em torno do protocolo de redução das barreiras para o acesso à justiça para a juventude negra, que é uma atuação que a CEPIR e a SNJ tem aí junto aí com o Conselho Nacional do Ministério Público e a Secretaria Nacional de Segurança Pública. Pode passar. Pode passar. Então, a partir do ano de 2013, o Plano Juventude Viva, de 2013 e 2014, o Plano de Juventude Viva começou a desenvolver ações nos territórios. Então, nesse período, foram desenvolvidas mais de 1.500 atividades em 86 municípios, e essas atividades estão mais ou menos organizadas nesse sentido. 44% dessas atividades tem a ver com o aperfeiçoamento institucional, com a busca de aprimorar a gestão pública, 33% com a desconstrução da cultura de violência, 9% com a transformação dos territórios e 14% com a inclusão, oportunidades e garantias de direitos. Então, com essa articulação desses elementos, é que o plano se propõe a transformar as realidades dos jovens.
Pode passar. Então, aqui, nessa primeira etapa, como eu falei anteriormente, o Plano de Juventude Viva Agora está passando por um processo de redesenho. Estamos pensando como aprimorar, o que podemos aprender com essa experiência que nós vivemos de 2011 até aqui e o que pode ser potencializado. E aí, nesse sentido, nessa primeira etapa, a gente teve o envolvimento de diversas políticas públicas, entre elas o NUFAC, Estação Juventude, né, programas... o projeto Mulheres da Paz, o Pronatec, vários projetos Pontos de Cultura colaboraram aí com o desenvolvimento do plano até aqui. E agora a gente está pensando como será esse desenvolvimento daqui para frente. Pode passar. Então, dentro desse processo do Juventude Viva, a gente teve aí a Rede Juventude Viva, que é um processo de mobilização social que envolveu aí dezenas de organizações, centenas de organizações por todo o país e também contou com a produção de um boletim informativo periódico para que tanto as organizações, tanto as instituições públicas, as organizações sociais e as pessoas individualmente pudessem ter acesso ao dia a dia do plano e ao desenvolvimento de oportunidades e editais e atividades que pudessem colaborar com o desenvolvimento de ações para o enfrentamento à violência nos territórios. Pode passar. Então, o protocolo de atuação para a redução das barreiras do acesso à justiça, eu já falei, é uma iniciativa que também está sendo aprimorada agora, muito exitosa, que está sendo aprimorada aí junto com o Conselho Nacional do Ministério Público, né, e outros parceiros, né, é uma iniciativa que busca reduzir as barreiras, né? Há vários impedimentos institucionais e culturais que limitam o acesso dos jovens ao sistema de justiça. Então, esse protocolo visa estabelecer aí um conjunto de ações articuladas para reduzir essas barreiras. Pode passar. A atuação do plano nos estados, a gente conseguiu aí chegar em vários estados, em vários municípios com atuações mais específicas. Pode passar. Né? E aí a gente teve também um processo de adesões voluntárias, a gente conseguiu com as adesões voluntárias atender praticamente todo o país. Pode passar. Tivemos lançamentos do plano, né? Em Alagoas, Paraíba, no Distrito Federal, no município de São Paulo, na Bahia, no Espírito Santo. Também tivemos lançamento do plano no Rio Grande do Sul. Pode passar. Há outros estados também que desenvolveram atividades, né, de forma mais autônoma. Estou quase acabando, tá? Então, a gente desenvolveu uma plataforma de diagnóstico. Esses relatórios sociais foram desenvolvidos junto com o MDS. E aí, entrando nessa plataforma, está disponível no site da CEPIR e do MDS, no caso, esse no site do MDS, esses boletins de informação social, o município pode ter acesso aos dados do seu estado, do município, né? Basta clicar ali e fazer a consulta. Isso ajuda o diagnóstico de uma forma rápida, prática e bastante eficiente. Pode passar. Aí também a gente tem os boletins de informação social, que gera dados com o recorte de raça-cor para cada estado. Além também das publicações, né, dos mapas da violência, do mapa do encarceramento, que não estão aí na publicação, mas estão disponíveis no portal. Pode passar. Então, assim, aí a gente vai vendo as ferramentas nossas de diagnóstico. Pode passar. E aí, assim, um pouquinho das ações que a gente desenvolveu no Juventude Viva, né, para ter uma noção de como essa política chegou nos territórios, mas ainda precisa ser fortalecida, né? O Juventude Viva contou com um orçamento muito limitado, e aí isso foi um impedimento para que a gente pudesse avançar ainda mais no desenvolvimento da política, e que a gente espera poder, a partir de agora, nessa segunda fase, contar com um orçamento mais fortalecido para o desenvolvimento das atividades. É importante dizer que investir... o Estado pode escolher em que vai investir, né? E a gente pode escolher fazer um investimento perecível, né, que não vai ter um retorno, ou a gente pode escolher fazer um investimento duradouro, né? E aí fazer esse investimento duradouro é investir positivamente na educação, na saúde, na cultura, no desenvolvimento de atividades que vão direto com esses jovens, né? Então, assim, muito mais do que produzir cadeias e reduzir a idade penal, nós precisamos aí desenvolver um conjunto de políticas que colabore para o desenvolvimento da vida e dos direitos dessa juventude. É isso.